Buenas tardes, amigos. Me llamo Kleber y soy ingeniero civil. Antes que nada, quero agradecerles a todos por venir e por la oportunidade de estar aqui para explicar-lhes sobre os ferrocarris brasileiros. Muitas graças a todos. Estarei explicando um pouquinho sobre todos os transportes ferroviários de Brasília. Actualmente, o transporte ferroviário em Brasil se centra em transporte de mercancias. Solo transporte de passageiros, como o metrô, de trens ligeiros e os trens metropolitanos. Não temos mais transportes de passageiros de largas distâncias, não temos mais. Apenas transportes de passageiros de metrô, trens ligeiros e trens metropolitanos. Todavia, faltam incentivos e inversões no setor e lá que aún é lento, é setor muito lento. Certo, amigos. Aqui teremos o mapa de las vías férreas. Em verde, as vias ativas e algumas são inativas. Muitas de algumas dessas linhas verdes são inativas. Em laranja, as vias em construção, em la linha descontínua, as vias em projetos. Muitos projetos de ferrovias em Brasil, expansão ferroviária. O estado de São Paulo alberga a maior rede ferroviária de Brasil, mais grande. As linhas pontilhadas, indicam as vias inativas, mas temos uma grande vias ferroviárias ativas no estado de São Paulo. Isso é uma malha mais grande de Brasil. Anchos de vias ferroviárias. Em Brasil, existem 3 tipos de anchos de vias ferroviárias. O ancho de via de 1 metro, utilizado em la maioria dos ferrocarris de transportes de cargas, apenas transportes de carga. No passado, tivemos transportes de passageiro por 1 metro, porém hoje não. Ancho de via de 1,60 m, utilizado em los ferrocarris de São Paulo. Os trens metropolitanos, o metrô de São Paulo, utiliza 1,60 m. Anchos de via de 435 metros, utilizado em las linhas 4 e 5 do metrô de São Paulo e metrô de Rio de Janeiro também. Somente esse bitola padrão, né, ancho de via padrão, e somente estas linhas que utilizam, o resto não. O transporte ferroviário em Brasil se centra em las cargas. As cargas mais comumente transportadas são os minerais, os granos, açúcar, celulose, combustível e fertilizante. Estes são os principais produtos que são transportados pelas ferrovias. As empresas de transportes de cargas ferroviárias. Nós temos as 4 empresas: Rumo, MRS, VLI e Vale. São as empresas que transportam as cargas por todo o Brasil. São empresas de setor privado, que essas empresas foram as concessionárias que ganharam a privatização de toda a malha ferroviária de Brasil, quando foi privatizada em 1998. O trem de carga mais grande. A empresa Vale opera um dos trens de carga mais grandes do mundo, o trem de minerais em ferrocarril de Carajás. Este aqui é um dos maiores ou mais grande de trens de cargas do mundo, mais grande. Porém, este trem está em Brasil, transportando os minerais em Carajás, norte de Brasil.
operado pela empresa Vale. E transporte de passageiro. Em Brasil, só o trem de Vale que opera serviços de passageiros de largas distâncias, viajando por el ferrocarril Vitória Minas e ferrocarril de Carajás. Apenas o trem da Vale opera com serviços de passageiro. Não temos outros trens de passageiro de outras empresas, somente estes, Vitória Minas e Carajás. É um trem que foi mantido por pressão popular. A privatização da companhia Vale de Rio Doce, o povo teve pressão e foi obrigado a manter o trem de passageiro, porque não iam manter apenas de trens de carga, mas lá a população manteve pressão, porque apenas locais que são que o acesso é por trens, pelos trens da Vale. Existem cidades pequenas nas sierras que são apenas o trem que chega lá. Então houve necessidade de manter este trem, porque não iam manter. Então esse trem da Vale é o único em todo o Brasil que opera em largas distâncias em transporte de passageiros. Cidades que têm metrô. Aqui no Brasil, nós temos estas cidades que possuem metrô. Em São Paulo é a maior cidade do Brasil e que possui a maior rede de transportes ferroviários, metrô e trens metropolitanos. Rio de Janeiro, a segunda, metrô e trens metropolitanos. Brasília, apenas metrô. Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza possuem metrô e trens ligeiros. Bueno, o transporte de passageiros em São Paulo, trens da FEPASA. A FEPASA era uma empresa estatal que operava trens de passageiros e mercancias de largas distâncias em São Paulo. Foi privatizada em 1998, pondo fim às suas operações de trens de passageiros. FEPASA era uma empresa muito importante para o transporte de passageiros e transporte ferroviário de São Paulo, operando trens de passageiros em todo o estado, e foi FEPASA que conectou São Paulo com Campinas, Sorocaba e Santos. Possuía numerosas locomotoras elétricas e diesel. Infelizmente, todos os trens de passageiros da FEPASA não foram mantidos, foram desativados. E o material rodante foram desativados também, porque muitos dos trens, os vagões, os coches de passageiro e as locomotivas elétricas foram desativadas, foram abandonadas, porque as empresas não tiveram obrigação de manter o trem de passageiro e também não houveram uma preservação do material rodante. Os trens metropolitanos e metrôs subterrâneos. A concentração de transporte de passageiros se limitou aos trens metropolitanos e ao metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo é o mais grande do Brasil e um dos mais grandes da Sudamérica. Tá? O metrô de São Paulo se fundou em 1998 como uma nova alternativa para o transporte de passageiros na cidade de São Paulo. Atualmente, a rede conta com 5 linhas e uma linha de monorail operada pelo metrô. O sistema de sinalização que utiliza o metrô é CBTC e o sistema ATO para a condução de los trenes. Puertas de plataformas. Todas as linhas de metrô de São Paulo têm puertas em seus andares e suas estações para a segurança dos passageiros. Todas as estações, praticamente, do metrô de São Paulo estão com suas suportas, puertas de plataformas e instalações. O metrô tem um alto índice de suicídio. Então, a instalação das puertas de plataformas para evitar esse índice e também pela segurança dos passageiros.
Línea amarilla 4. La línea 4 operada pelo sector privado es la única línea del sistema donde los trenes no tienen conductores. Los trenes son operados de forma remota por el centro de control operacional. Una línea totalmente avanzada es una línea que entrou em funcionamento em 2010 e foi a primeira operada pelo setor privado. É uma das linhas mais importantes em toda a rede de transporte, conectando principais distritos de cidade de São Paulo. O trem de linha 4 é Hyundai Rotem, é de fabricação coreana. Línea 15 Plata de monocarril. A linha 15 pertence ao sistema de monorraio, tem 11 estações e está em processo de ampliação. O sistema de condução de monorraio é remoto, operado por el centro de controle operacional, a mesmo estilo de la linha 4. O metrô de São Paulo está construindo outra linha de monorraio para integrar a rede metropolitana. É a linha 17 Bronze. Esta linha já está em testes para que já comece a operação. O trecho principal já está em testes. Este é modelo de monorraio de linha 15, Bombardier e Novia 300. Este modelo, Alejandro, modelaste em OPBVE. Este modelo está em operação em toda a linha 15, se não me engano, são de 20 a 30 composições, possui 7 coches, passagem livre entre os coches e não tem condutores. A linha 15 de monorraio foi a primeira em operar em Brasília e agora está em processo de ampliação e modernização. O interior do monorraio não possui condutores. Para-brisa panorâmico para os passageiros visualizarem. Trenes metropolitanos de CPTM. A Companhia de Trenes Metropolitanos de la CPTM é operador ferroviário da região metropolitana de São Paulo. Conta com uma rede de 196 quilômetros e 57 estações. A empresa opera desde 1996, quando assumiu a gestão da rede de trens suburbanos de CBTU Federal e FEPASA. Desde então, se há implementando melhorias e modernizações em todo o sistema. A CPTM também foi uma fusão de todas as ferrovias de serviços de trens suburbanos. Foi uma junção dos trens suburbanos que operavam na rede metropolitana de São Paulo. A FEPASA foi uma criação mediante a fusão dos ferrocarris privados que existiam em São Paulo. A CPTM foi apenas a junção dos trens suburbanos. Este é o mapa de transporte metropolitano de São Paulo, mostrando as linhas de metrô, trem, trólebus e BRT. Aqui temos todas as linhas de trens de transportes metropolitanos de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. As linhas de metrô recebem nomes de colores, como azul, verde, roxo. As linhas ferroviárias recebem nomes de pedras preciosas, como safiro, jade, la esmeralda. Essas são as particularidades de cada linha. As linhas de monorraio recebem seu nome de metales, como la plata, ouro e bronze. No momento, é apenas a linha 15 Plata que está em operação. A linha 17 Bronze está em construção e logo estará fazendo parte do sistema de transportes metropolitanos.
vamos lá. Bueno. Las demás marcas estão em los carriles de autobuses BRT. Estes aqui e este aqui são os BRTs, carriles de autobuses. Este aqui também. Este não, este preto não. Este são o serviço de aeroporto expresso aeroporto. Aqui, ó. Trenes metropolitanos de la CPTM. La CPTM foi uma fusão dos trens subúrbios, né? A gestão de trens subúrbios. E no início, esses são os primeiros trens metropolitanos herdados pela CPTM. Esses são modelos antigos que funcionavam e foram reemplaçados por outros novos. Então, esses eram os modelos bem antigos que faziam parte da operação. E a CPTM fez uma renovação das frotas. Esses são os novos modelos que estão em funcionamento, modelos de Alstom, CRRC, CAF, são os novos modelos de trenes metropolitanos, que substituíram os trenes antigos. Privatização e trenes interurbanos. O governo de São Paulo iniciou o processo de privatização do CPTM para ampliar suas linhas e implementar trenes interurbanos. Com isto se renda o serviço de trenes conectando São Paulo com Campinas, São Paulo Sorocaba, São Paulo Santos, São Paulo Taubaté, cidades importantes do estado de São Paulo. Hoje a privatização já tinha começado e está previsto trem de empiece a funcionar em 2027, o trem Campinas-São Paulo. A primeira concessão foi de São Paulo-Campinas, que é lá o Grupo Comporta que venceu o leilão. E esta empresa participará e fará as obras, melhorias para a implementação desse trem ligando essas duas cidades. Primeiro, o trem de passageiro de largas distâncias, né? Médias distâncias, vamos dizer assim, que vai voltar a operar em São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho dos trens adquiridos e lá conforme a frota de total de trens em operação. Esses são os trens que operam aqui em São Paulo. Trenes da CAF, Sierra 7000, Prorecto espanhol. Aqui temos o Sierra 8000, que é o Prorecto Brasil e Espanha, uma atualização de 7000. Sierra 8900, perdão, 8500, é uma atualização da Sierra 8000 realizada por CAF em Brasil. Este modelo é novo, é um dos últimos modelos a serem adquiridos pela CPTM, está em operação em todas as linhas. Hyundai Rotem série 9500. Este daqui são dos trens de fabricação coreana, também dos últimos trens a serem adquiridos. E este agora fazem parte do grupo Comporta, que foi a empresa que ganhou a concessão da linha 7. E esses trens serão os que serão operados entre São Paulo e Jundiaí, que fazem parte da linha 7. Temos os trens da Alstom, Sierra 9000. Estes são um dos primeiros trens novos que a CPTM adquiriu, modelo 2070, de ano 2007. E aqui temos um dos últimos trens, dos mais novos, os últimos modelos mais novos adquiridos, que é o modelo 8900, só que esse trem das linhas 8 e 9. Esse trem de exploração privada das linhas 8 e 9, que foram as primeiras linhas a ser privatizadas. Essas duas linhas foram as primeiras e este trem faz parte da frota da empresa privada. Aqui temos o Sierra 2500
da CRRC China. É um trem que faz serviço de expresso ao aeroporto da linha 13 Jade. E aqui temos o Café UT 440. Este trem foram adquiridos em final dos anos 90, 1998. Vieram da Espanha para compor a frota dos trens da CPTM, trens com ar-condicionado, trens muito modernos da época, trens muito confortáveis, são trens muito confortáveis. Infelizmente não está mais em funcionamento e se encontra desativado, baixado. Esses trens, eles estão em processo de leilão, de ser vendidos como sucatas. E não tendo nenhum interesse de nenhuma associação em preservar os trens metropolitanos. Não tem nem as empresas concessionárias e nem uma associação de preservação tem interesse em preservar esse modelo que é tão importante da história dos trens metropolitanos de Brasília. Os trens da FEPASA. Temos diversas locomotoras, FEPASA teve diversas locomotoras elétricas e diesels. Aqui temos umas importantes, como a locomotora 2C mais C2, conhecida por V8. Aqui temos uma locomotora diesel U20C, de fabricação americana. A V8 também é de fabricação americana e fazia São Paulo Campinas, São Paulo interior. A locomotora U20C empurrava vagões Pullman e vagões Bud. Aqui locomotora G12, também Bud e carros, coches Pullman, vagões Pullman, todos de fabricação americana. Este é a locomotora Alstom. Esta locomotora francesa adquirida por FEPASA, pero só entraram em funcionamento 2 e hoje está abandonada. Não, apenas 2 destas locomotoras entraram em circulação para a expansão da malha ferroviária, né, do atendimento de transporte de cargas. Estas foram adquiridas 50 locomotoras de ancho de 1 metro, mas apenas 2 foram entregues e entraram em operação. As demais não chegaram a ser montadas, estão até hoje dentro de caixas abandonadas. E estas 2 locomotoras que entraram em operação foram abandonadas, não houve nenhuma preservação dessas locomotoras. As empresas concessionárias não mantiveram a rede, não mantiveram elas em funcionamento e não mantiveram também as catenárias. As empresas concessionárias de transporte de cargas somente operaram os trens a diesel e todas as locomotoras, os trens de passageiros e os trens elétricos foram desativados, não tiveram interesse. Então, muitas coisas foram perdidas, as locomotivas foram abandonadas, houve vandalismo e todo o material rodante se perdeu. Então, não houve preservação das empresas, das próprias empresas, e também não houve preservação das associações de preservações ferroviárias. Não houve esse interesse e as locomotivas, infelizmente, se perderam. Apenas 12 exemplares estão desativados, abandonados, porém não tem nenhum interesse de ninguém preservá-los. Este é a locomotora de ancho metro 1C mais C1 de la Ferrocarril Sorocabana. É uma locomotora também de fabricação americana que fazia São Paulo Sorocaba. E estes um dos bitrens favoritos, eles da Litorânea 141, da antiga rede ferroviária federal, que circulava entre Campinas, São Paulo e Santos.
Todos eram vagões elétricos, pero estavam inutilizados e abandonados. Este trem aqui, trem de passageiro de classe única, muito confortável, que fazia médias distâncias, né, mas chegou a fazer outras linhas. Um trem elétrico, operava nas linhas da antiga Santos Jundiaí, descia para o litoral através da cremalheira e também do funicular. O trecho do litoral em Santos não possuía catenárias, então esta é uma locomotora diesel que guinchava este trem até a estação de Santos. Esta Fueto, ela está na estação de Santos, por isso não tem catenária. Ela seguia desligada, porém a locomotora ia guiando o trem. Apenas em Planalto Paulista, o trem tinha catenária, o tramo ferroviário tinha catenária e o trem poderia funcionar de forma de tração elétrica. Esse trem muito bonito, muito importante. Esse trem é de fabricação nacional, porque a Maferza é uma empresa de fabricação de vagões e trens que possuía licença da Bud americana, empresa americana, e a Maferza tinha a licença da Bud para a fabricação de los coches, los vagões de trens nas configurações da Bud. Só a Maferza tinha licença para a construção de vagões do mesmo estilo Bud, certo? Esse trem é muito importante, não tem nenhum preservado, infelizmente. Não tinha nenhum desses trens foram preservados, todos se encontram abandonados, queimados, sucateados. Bom, trenes turísticos, Associação Brasileira de la Preservación de los Ferrocarriles. Aqui comienza a preservação de material rodante de los ferrocarriles de todo o Brasil, incluindo locomotoras a vapor, locomotoras elétricas e diesel, e todos os vagões de carga e de passageiro. Esta Fueto é minha, este trem é trem de imigrantes. Eu participou por muitos anos em trem dos imigrantes, contando a história da ferrovia de São Paulo, de Brasil. Esta é uma locomotiva Baldwin de 1922, tem mais de 100 anos de existência. A preservação. Hoje em dia, a BPF realiza todo o trabalho de preservação de ferrocarris e opera trens turísticos para arrecadar fundos para a preservação. A BPF não recebe financiação governamental. Todo ele se adquire através de tolls, eventos e do aporte anual de los membros. Todos os membros assistem ao pagamento anual para a contribuição para a preservação dos transportes. Trens turísticos. Eu agora vou mostrar os trens turísticos do Brasil. Este é uma foto minha também. Este é uma locomotiva C30 de fabricação americana, com uma pintura comemorativa da Companhia Paulista. E atrás um carro Bud coche, Bud de transporte de passageiro, também de fabricação nacional. Trens turísticos. Aqui em São Paulo temos o trem dos imigrantes, do Museu da Imigração. Um trem muito importante que conta a imigração, né, a história da imigração dos imigrantes que vieram através desse trem, que desembarcavam no porto de Santos e seguiam de trem até a hospedaria dos imigrantes. E lá faziam todo o check-up, faziam todo o registro dos imigrantes e de lá pegavam um trem novamente para seguir para as fazendas de café trabalharem. Isso começa logo após a abolição da escravatura. Então, os escravos são libertos e a mão de obra passa a ser imigrante. Então, o trem do imigrante é muito importante porque conta essa história que faz parte do Brasil e também do mundo. Campinas a Jaguariúna, antigo tramo da Companhia Ferroviária de Mogiana.
O antigo tramo de Mogiana foi transferido à BPF quando a FEPASA lo desativou para a construção de um novo tramo. Então, o novo tramo Campinas a Jaguariúna foi construído posteriormente pela FEPASA. E o antigo tramo foi entregue à BPF para exercer o trabalho de preservação. A FEPASA entrega esse tramo para a preservação. E um dos maiores tramos ferroviários em operação turístico do Brasil, tá? Os principais e as locomotoras são de diversas ferrovias que contam a história de todas as ferrovias do Brasil. Minas Gerais, trem aquático São Lourenço. Trem de las Montanhas Mantequeiras, Passa Quarto. Aqui esse trem da Sierra das Mantequeiras é um trem muito importante também que conta a história da Revolução de 1932. E os guerrilheiros lutaram nessa ferrovia, isso muito importante também. Temos o trem de Guararema, São Paulo. Esse é um trem que anda por duas estações dentro da cidade de Guararema, compartilhando o tramo com serviço de cargas. Os trens de cargas compartilham junto o tramo com o trem turístico da MRS. Isso é uma parceria com a MRS e a BPF. Temos o trem do Paraná com a Içara Antonina Morrentes, Santa Catarina, trem de Vale Europeu, a Piúna, trem de Serra do Mar, Rio Negrinho e trem termal Piratuba. Esses são os trens em operação, trens turísticos em operação em Brasília. Aqui temos o viaduto ferroviário atirando curva mais grande do mundo. Essa é uma curiosidade de obras ferroviárias importantíssimas aqui em São Paulo. Este é um dos projetos mais grandes jamais realizados nos ferrocarris brasileiros. O viaduto atirando curva. Este é o viaduto ferroviário mais grande do mundo e se ubica em Guarulhos, São Paulo, por onde passa a linha 13, a linha do aeroporto. Então, isso é uma das obras mais recentes dos ferrocarris brasileiros e que é muito importante. Temos também uma ponte rodoferroviária, em que o trem passa por baixo e os coches, caminhões, autobuses passam por cima e o trem vai passando por baixo da ponte. É um tipo de ponte como do metrô de Nova York, certo? Meus amigos, para concluir, os transportes ferroviários estão experimentando câmbios e expansão para conectar cidades mediante viagens mais rápidos, seguros e econômicos. São Paulo começou com processos de trens interurbanos, concessões para as empresas operadoras. Outras cidades de Brasil começam a receber investimentos para a implantação de metrô e trens de cargas. E hoje em dia, os trens são importantes em todo o mundo, já que são parte da história e o desenvolvimento da humanidade. Com isto, concluo minha apresentação e les agradeço por participar, por compartilhar meus conhecimentos sobre os ferrocarriles e explicar como funciona aqui no Brasil. Muitas graças a todos.